aí, cara, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia com muita confusão e com Lula cada vez mais fora do jogo. E por que eu digo isso? Bom, por causa de um monte de coisa, mas quero abrir o vídeo de hoje falando rapidinho sobre futebol, porque aquela história da camisa vermelha da seleção brasileira parece que é muito mais verdadeira do que as pessoas, estavam negando nas redes sociais. E quem traz essa informação é a Globo. Aí depois falamos do Lula, que vem aí. Como é que a gente pode falar, né? O Estadão até inventou um termo novo: governismo de oposição. Porque ao mesmo tempo que você tem ministério, você é oposição ao governo. Tirando o lei com o Lula, que não consegue mais governar, mesmo entregando, diversos ministérios, vamos falar assim, diversos ministérios para o Centrão. Aí, o Jornal Internacional já tá traçando aquele comparativo do Lula com o Biden. Parece que o Lula tá meio cansado, não dá mais, né? Quem sabe o Lula fica de fora de 26. E tem mais algumas coisinhas também nesse primeiro tópico. Aí, na segunda parte, temos que falar de censura, mas desta vez não é em relação ao conteúdo político. Teve um caso aí muito curioso ao longo do dia de ontem, chamou muito a atenção, porque é uma pessoa que vocês devem lembrar, o Daniel Penin, aquele que apareceu, ganhou bastante destaque na época da Mind, e ele tá com um problema jurídico. Temos que falar sobre isso e falar sobre confusões na direita brasileira, e gira aí bastante em torno da questão do Carlos Bolsonaro, vocês vão entender, enfim. Tem muita coisa, vamos acelerar que dá tempo de falar sobre tudo e... nem lembrava disso. Eu falei que ia começar sobre a questão do futebol, mas foi uma notícia rápida ontem. Advogado diz que Cid não deve explicações sobre viagem da família e manda PGR se danar. Ui, tá nervosinho, hein? Aí tá ali, ó, César Bittencourt, advogado Cid, aquele lá do Cavanhaque, afirmou que o Cid não deve explicações sobre a viagem de sua família aos Estados Unidos e disparou contra o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Dane-se o PGR. A vida do Cid segue indiferente à existência do processo, escreveu Bittencourt à Folha. E aí? Subiu no tom? Curioso, viu? Aí depois deu uma amenizada, ele falou que ele se arrepende do jeito que ele falou. Agora sim, não é boa mesmo, né? Quem garante que essa viagem não foi de férias? Alguém pode garantir? Tá certo que a gente olha pra situação, né? Assim, meu Deus, o que é que está acontecendo? Mas alguém vai garantir que não foi uma viagem de férias? A vida do Cid vai parar? A vida da mulher do Cid vai parar? A vida das filhas do Cid vai parar? Eles não vão fazer nada pro resto dos dias enquanto o Cid, não for julgado, condenado, o que quer que seja, absolvido? Enfim, né? Mas enfim. Vamos lá pro futebol. Gente, eu tava pra encerrar o vídeo de hoje quando eu vi isso daqui. Na verdade, eu não vi essa notícia. Eu vi primeiro uma postagem na rede social que eu falei, rapaz, será que isso aqui é verdade, né? E aí a gente faz, o básico, que é pesquisar para ver se a informação realmente confere, não é fake news. Mas estava lá. Globo, saiu na coluna do Lauro Jardim, já como presidente da CBF, Schaud mandou a Nike parar a produção da camisa vermelha da seleção. A tal camisa vermelha da seleção, que tanta polêmica causou em abril, rendeu o primeiro grande susto para Samir Schaud, Samir Schaud, na CBF. Um dia depois de ser eleito, toma posse como presidente da entidade, 3 semanas atrás, Schaud se reuniu com patrocinadores da entidade, entre eles a Nike. Aí veja, um representante da Nike foi questionado por um diretor da CBF sobre o uniforme, a camisa vermelha, e informou que a camisa aprovada diretamente pelo Edinaldo Rodrigues, aquele de esquerda, que gosta de amplo apoio do Lula, do PCdoB, estava em plena produção. E essa camisa seria a número 2 da Copa do Mundo de 26. Isso apesar da entidade, ainda sob Edinaldo, ter garantido em nota oficial que os padrões nas cores amarelo e azul seriam mantidos. A camisa já estava em produção. Schaud convocou a reunião de emergência para a manhã seguinte, que teve participações de representantes da empresa nos Estados Unidos por videoconferência, bateu o pé pelo uniforme azul. Só então, a Nike interrompeu a produção e começou a elaborar o modelo da cor tradicional para a nova coleção que está sendo fechada. Olhem o que estava acontecendo.
Olhem o que estava acontecendo. Mas falaram que era fake news, né? Fake news. A história da camisa vermelha. E aí? Informação da Globo. Quem sabe no futuro próximo, até mesmo, gente, comentar essa informação da Globo na rede social vai ser motivo para censura e canais derrubados. A gente pode realmente estar andando por esse cenário aí com a queda do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Eu vi essa notícia do Lauro Jardim por causa dessa postagem. A Atsuki colocou aqui 2 prints. É um perfil aqui na esquerda, não tá dando pra ver o nome, mas é um perfil focado em cobrir o futebol. E ele citava no final, ó, jornal O Globo, Lauro Jardim. Eu falei, mas como assim, rapaz? E o que chamou minha atenção foi o comentário desse cara aqui, ó. O bigode é Bahia. A Atsu comenta, o novo presidente da CBF mandou a Nike parar de produzir a camisa da seleção brasileira na cor vermelha. O choro do O bigode é Bahia é o meu desejo. Olha o choro deles. Ninguém quer mais a porcaria de camisa do Brasil, mesmo porque infelizmente já está ligado ao bolsonarismo. Para mudar isso vai durar 2 gerações e olhe lá se não for mais de 2. Me dá agonia só de ver a camisa amarela. E o bonde dos crias comenta, direita não tem culpa que a esquerda atacou os símbolos nacionais durante décadas. Isso que é a esquerda, né? Isso que é a turma do PT, a turma do Lula. Os caras odeiam símbolos nacionais. Aí, tenho que falar do Atlas brasileiro. Tá no ar desde ontem, o de abril, já todo bonitinho, todo maravilhoso. Aí quando eu comento pra vocês que muitas vezes tem mais coisa que eu trago em vídeo, eu acabo lendo, separando. Assim, tem mais coisa que eu leio e separo do que dá tempo de trazer em vídeo. Lá no Atlas de abril, aqui o índice, né? Popularidade derretendo, ou seja, tudo que aconteceu no mês de abril aí, né? Lula não governa mais, a queda do lendário Juscelino caiu, né? Vocês nem lembram, mas eu lembro. O melhor ministro que esse país já viu, o não e a humilhação pública, importando corrupção, aqui a questão, especialmente lá do Peru. Lembram do caso do Peru? Também já esqueceram, né? Casos estranhos padrão PT, diversos. Insegurança generalizada. A gente nem comentou de segurança pública em abril, mas tá aqui. Aí tem economia, indicadores do fracasso, caso Master, BC independente de quem, Americanas de volta aos holofotes. O que é que teve das Americanas em abril, hein? Vocês também não lembram. Aí vai lá, escândalo do INSS, que é quando começa a confusão. Ganhou um capítulo só pra isso. Aí, no capítulo 4, Inquisição do Piniquim, comenta especificamente de casos aos abusos contra Bolsonaro e Felipe Martins, a intimação na UTI, também esqueceram, né? Sabia. Se perguntasse, nem lembrava mais. É porque tanta miséria que acontece com o Bolsonaro. O recado Collor. O que é o recado Collor? Lembra lá da punição ao Collor, que no final do dia, né, até conseguiu uma prisão domiciliar. Então, que o pessoal falou que aquilo ali era um recado para Bolsonaro, a própria imprensa falou isso na época. Críticas e questionamentos aos absurdos jurídicos, judiciais, a parceria com o PT, dentro da questão do judiciário, você deve entender até os motivos, né, o que pode estar aqui dentro. Talhaferro de volta aos holofotes. Lembra que o Talhaferro voltou? Caso do Economist e outros, a extradição do Oswaldo Eustáquio, e aí tá o último tema. Nem o futebol escapou. A gente também não teve tempo de comentar sobre isso daqui no mês de abril, mas tá lá. Essa primeira parte a gente chegou até a comentar. Acho que isso aqui deu tempo, que foi a questão lá da CBF, do jornalista que foi afastado pelas críticas ao Edinaldo Rodrigues. Acho que essa primeira parte que a gente comentou, porque foi a época da matéria da Piauí, porque era um assunto relacionado ao poder judiciário. Né? Tem pessoas muito poderosas no judiciário que parece que tem vínculos aí muito fortes com a CBF, né? Então mandando muito na CBF. E a gente comentava lá, coisa que entrou em vídeo. Aí, da mesma forma ali que o Bigode e a Bahia estava reclamando que a direita se apoderou dos símbolos nacionais. E aí a gente comenta, né? A gente começa comentando aqui, o Paulo lembrando que Bolsonaro sempre esteve lá, né? Assim, ó, até a seleção fez o L, não sobrou nada. Aqui já era sobre a história da camisa vermelha. Aí começava mais ou menos, a gente falando da questão da lacração, do Edinaldo, porque o PCdoB brigou, tudo mais. Esse vídeo a gente não chegou a colocar em vídeo, mas é muito curioso. O Rica Perrone, ele dá uma explicação muito convincente de por que Renato Gaúcho jamais seria técnico da seleção brasileira. Ele fala assim, já não basta o Neymar, que está associado à direita. Imagina se você também tiver um técnico ligado ao bolsonarismo. Meu Deus do céu. O vídeo é mais do que isso, vale a pena ver.
Aí sei que a coisa vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Aí tem mais escândalo, mais coisa ligada ao judiciário. E aqui começa, ó. Segundo uniforme do Brasil para a Copa de 2026 será na cor vermelha, diz site em inglês. E aí começa. Começa. Aí o Guga Chakra reclama. CBF nega. Possível camisa vermelha, né? Vira briga política nas redes sociais. Aí o Rica Perrone também entra aí com os bastidores. O foco dele, né, é a questão do futebol. Aí depois falamos sobre como a seleção brasileira, né, tem um papel de unir a população e que destruir esse espírito não é aleatório, destruir o futebol não é algo aleatório também, enfim. E aí depois temos o caso da Débora, né, e tudo mais, outras pessoas. Então tá lá, como é que tem um interessante? Aí tá lá, né, o falecimento do Papa, a lacração da imprensa, questões internacionais, o visto negado, que não deu tempo de comentar em vídeo, tá lá também, da Erika Hilton. Cação do Glauber Braga, até quando seremos piada, aqui umas críticas à direita, enfim, tá lá, já tá no ar, pega lá, dá uma lida, relembre o que aconteceu em abril. Tem um pouco de memória, mas vamos lá. Vamos falar de Lulinha. Veja só, Lula segue na mesma, imposto pra cima de todo mundo, junto aí com seu amigo Haddad. Aí o Lula se movimentou nessa última vez aí pela questão do IOF. No primeiro momento os bancos gritaram, o Lula deu uma modificada para não pesar tanta mão nos bancos, para jogar a conta no pobre, né? Padrão de sempre. Mas mesmo o pacote que foi colocado na mesa tá meio absurdo. E aí o Centrão não quis abraçar, né? Não quer se afogar junto com o governo que está em franca decadência. Aí a turma do Estadão começa a comentar sobre isso daí. A ofensiva do Centrão contra o pacote de Haddad é aquecimento para a guerra eleitoral em 2026. Está começando a ficar bem claro isso daí. A piora do clima entre partidos do Centrão no Congresso e o Planalto tem sido apontada nos bastidores como um aquecimento da guerra eleitoral de 26. Entusiasta de uma candidatura oposicionista no ano que vem, apesar de somar 4 ministérios no governo Lula, a Federação do União com o PP fez questão de convocar uma entrevista coletiva na semana passada para se posicionar contra as medidas alternativas apresentadas pelo Haddad. Não é só o que os caras fizeram, não. Os caras chamaram uma coletiva para marcar posição. Eles querem avisar para a sociedade. Eles fazem questão de não estarem associados a isso. Isso não é normal. Vocês conseguem me apontar uma única vez que o Centrão convocou uma comitiva para se posicionar contra o Lula? Qualquer projeto que seja, uma comitiva, não estou falando assim, a imprensa fez uma pergunta pro cara, o cara foi lá e respondeu. É um papel ativo da Federação União PP. O movimento foi visto como uma forma de testar um discurso de campanha contra a gestão petista. Um combo de responsabilidade fiscal com aumento de impostos, taxar, taxar e taxar não será nunca a saída, disse o Rueda, que é o presidente da federação. Outro fator que não passou desapercebido para aliados de Lula foi a presença do líder do PL na Câmara, o Sóstenes Cavalcante, na coletiva convocada pela federação. O Republicanos, partido de Hugo Motta Tarcísio, também tem sido ferrenho na oposição ao pacote fiscal de Haddad. E até mesmo MDB e PSD, mais próximos ao governo, têm criticado as medidas, ainda que de maneira mais tímida. O clima, né, contra o Lula está aumentando dia sim, dia também, dia sim, dia também, dia sim, dia também, dia sim, dia também. Aí esse pacote de maldades, ele não está encontrando muito eco em toda a esquerda, só em alguns setores. Mas antes, vai ficar fazer até mais sentido se eu falasse aqui primeiro, né? Mas beleza. Guarda isso daí do pacote, já volto para ele. Abre só um parênteses, isso aqui era para estar depois. O Washington Post, jornal americano, começou. No Brasil, uma pergunta comum. O presidente está velho demais para concorrer novamente? E olha só, vamos deixar a nossa torcida de lado? Essa pergunta não é comum. A gente acompanha a política dia sim, dia também. Isso aqui já apareceu na imprensa, em alguns momentos, mas ainda não é uma pergunta comum. Ainda não é uma pergunta comum. Vender uma manchete dizendo que é comum, chama atenção, né? E eu acho ótimo. Eu quero que o Lula realmente comece a sentir esse calorzinho para entender que ele é apenas uma marionete. O Ivan Kleber comenta, né? Para os Estados Unidos. Comparações desconfortáveis entre Lula e Biden, diz matéria do jornal americano Washington Post.
O jornal diz ter ouvido 7 assessores sob condição de anonimato para descreverem abertamente suas impressões. Eles afirmam que Lula está praticamente o mesmo, mas agora está mais lento para tomar decisões, muito mais irritado e com dificuldades para acompanhar as mudanças no Brasil. Aí voltamos aqui para a questão do IOF, o pacote de maldade. Nosso companheiro Nildorix comenta, né? O cerco a Lula. Eu assisto uma vez por semana o canal Lulista 247. Por quê? Porque os críticos do lulismo não passam de derivação das teses petistas que animam o canal oficial do governo. O estudo da ideologia foi abandonado quando mais necessitamos dele. Falando assim, a tal crítica que é feita pelos veículos oficiais do lulismo não é crítica de nada. Não é crítica de nada. É só uma tentativa de fingir que tem uma crítica, mas para a verdade, para manter tudo igual, manter a galera, né, em sono profundo. Enquanto parte da esquerda reclama do Lula, quem é que está defendendo o Lula? Rapaz, ficou até fora de ordem o negócio. Um vídeo da Miriam Leitão defendendo o imposto. Mas tá ali, né? Falta sinceridade no debate fiscal. Não precisa nem ler o que o Miriam Leitão escreveu, porque se você ler o que Reinaldo Azevedo escreveu, fica claro. Mais um dos, infelizmente, poucos textos intelectualmente honestos sobre a economia brasileira. É Miriam Leitão com Reinaldo Azevedo que precisa entrar em campo para defender o Lula. Aí, peraí que quem sabe faz ao vivo. Pere só. Cadê? Aqui, Miriam. 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 Ficou fora de ordem, mas já te achei. Vamos voltar pra cá. Olha lá. Opinião. Miriam Leitão comenta novo pacote fiscal do governo Lula. Nem todo aumento de imposto é ruim. Ela é uma lenda, viu? Realmente é a professora da Daniela Lima. Ai, ai. Ó. Cadê a... Errando, mas aumentou o imposto criou um imposto sobre determinados papéis financeiros que hoje não tem imposto. Mas será que a aplicação financeira pode não pagar imposto? Uma coisa é pagar menos, que nem ele está sugerindo pagar 5%, quando os outros pagam 17,5% a 22%. Mas não um instrumento financeiro que não paga nenhum imposto, não faz sentido, né? Então, é aumento de imposto? É. Mas nem todo aumento de imposto é ruim. Às vezes o aumento de imposto, como foi com fundos offshore e os fundos exclusivos, teve aumento de imposto. Mas foi bom. Foi bom por quê? Porque não tinha nenhuma razão de ter aquele privilégio dos fundos exclusivos e os fundos offshore não pagarem imposto. Perfeito, Miriam. Muito obrigado. Bom retorno para você. Amanhã a gente está de volta. Entenda, né? Porque pagar imposto é bom. Miriam Leitão, ela realmente... Ela é muito diferenciada, viu? A Miriam Leitão realmente é muito fora da curva. Entenda porque pagar imposto é bom, viu? Fala dela. Sabe quem também está defendendo o pacote do Haddad? E aí, as pessoas deviam estar olhando para isso e tentando entender essas nuances da política. Olhar e entender que as bolhas, elas não são homogêneas. Tem pensamentos diferentes e que a gente precisa melhorar o uso dos nossos rótulos, entender melhor quem são nossos adversários, os diversos adversários e os nossos aliados, as pessoas que dá para conversar, que não dá para conversar. Gente, enquanto parte da esquerda rechaça o governo Lula, já faz oposição aberta. Lula está sendo defendido pela Globo. Lula está sendo defendido pelo Reinaldo Azevedo. Lula está sendo defendido pelo mercado financeiro. E Lula, antes de seu governo começar, ele vem recebendo apoio internacional desde a época da eleição da turma dos Soros. É a Laura Carvalho, que é diretora de Economia e Clima da Open Society. Da Open Society dos Soros. É a representante do Soros no Brasil, uma das
todo o meu apoio ao Haddad. Está na hora de uma grande mobilização da sociedade, capaz de fazer frente ao fortíssimo lobby no Congresso que há décadas impede que se cortem isenções fiscais que beneficiam andar de cima. Não basta o ministro com vontade política. O que é que o Haddad fez para cortar do andar de cima, rapaz? O CEO de um grande banco era na Globo News falando que mandou uma mensagem pro Haddad. Graças a Deus o Haddad ouviu ele. Que piada, rapaz. O governo Lula é o governo da elite. Lula governa pra elite. Governo Lula é o governo dos banqueiros. Não tem essa parada de andar de cima. Tanto que, né? Laura Carvalho, que é proletário, ela é uma operária trabalhando por Soros. Gente, como é que uma pessoa que trabalha para um mega especulador, que é o Soros, conhecido pelo ser um especulador que a esquerda no passado apontava como ele era um especulador e desestabilizava mercados. Como é que uma pessoa dessa quer falar no andar de cima, rapaz? Como é que uma pessoa dessa quer falar no andar de cima? É muita cara de pau. Mas vamos lá. Aí você volta, junta tudo para tentar analisar como é que anda a situação do Lula, né? Não tem apoio popular, segue derretendo. A sua própria militância engajada vive uma crise generalizada, porque estão acordando para quem é o Lula. Desde os anos 80 sempre foi essa porcaria. E, como agora tem a rede social, o Lula não consegue mais encantar, né, as serpentes como ele fazia no passado. Possivelmente, Lula nunca foi um bom articulador. Possivelmente, Lula sempre foi igual a Dilma. É que lá atrás não tinha rede social. Lá atrás era mais fácil fingir e enganar. Agora tá difícil. E conforme cresce, né, esse descrédito do governo, essa rejeição, até o Centrão, né, começa a recalcular sua rota e o Estadão inventa esse novo termo, governismo de oposição, que é para falar o quê? Se Lula e seus arcontes ainda tinham alguma dúvida, resta-lhe reconhecer com todas as letras. A base de apoio ao governo no Congresso é hoje uma peça de ficção. Não se trata mais apenas de admitir que o executivo, politicamente frágil, está emparedado por um legislativo forte e ainda mais encorpado pelos poderes que adquiriu sobre o orçamento da União, que Lula e seus articuladores precisam lidar com uma base governista heterogênea, fragmentada, muitas vezes hostil e quase sempre indócil, ou o que o governo coleciona uma constrangedora lista de derrotas. Trata-se de algo mais grave. Não há nas mãos do governo uma base parlamentar capaz de dar sustentação mínima às suas intenções legislativas. Mais do que uma base desmilinguida, existe hoje um ânimo oposicionista, não só no Congresso em geral, mas entre aqueles que oficialmente são governistas. Chama a atenção a audácia de partidos que comandam ministérios de Lula, como o PP União Brasil, instituírem uma modalidade nova na sempre singular política brasileira, o governismo de oposição. É do governo, tem ministério, mas joga contra. Tu já pensou? O governo Bolsonaro, que não tinha nenhum apoio do establishment, não tinha o apoio da imprensa, que apoia o Lula de uma forma, né, que mentira é o prato do dia. Não tinha nada. Tu consegue imaginar o cenário desse governo Bolsonaro tendo que apoiar um partido que joga contra? Abertamente contra, que convoca coletiva de imprensa para jogar contra? Lula não é líder de nada. Lula é uma figura que colocaram para disputar porque dava, né, para conseguir um certo apoio para derrotar Bolsonaro. O que eu penso é muito pior. Mas só de eu falar que o que eu penso é muito pior, eu acho que vocês já conseguem imaginar. Vamos nos adaptar, né? Essa nova era da internet, ser o marco civil da internet. Pelo menos ser o artigo 19. Ou como queiram, o oposicionismo de governo. Em tal modelo, duas siglas governistas conscientes de que reúnem expressivos 109 deputados federais, 14 senadores, o que lhes dá robustez e independência em relação ao governo, a despeito das pastas que ocupam, convocam a imprensa para dizer que as bancadas irão fechar questão contra a proposta do governo de aumentar do aumento de impostos com o objetivo de compensar o recuo nas medidas do IOF. O Rueda não deixou dúvidas de que lado está. Aspas, a escalada do desequilíbrio fiscal criada pelo atual governo entrou numa rota sem saída, disse ele, para quem taxar não pode ser e nunca será a saída. Esse é o preço que Lula
tem a pagar, tanto pela incompetência política no manejo de sua coalizão, quanto pela malandragem explícita em matéria fiscal e tributária. O presidente já havia dado o vexame ao editar o decreto de aumento do IOF. Informado da insatisfação dos deputados, o governo precisou apresentar alternativas e, novamente, ficou clara a intenção de cumprir a meta fiscal pela via do aumento das receitas, mantendo intocado qualquer ajuste estrutural pelo lado das despesas. Aí eu me pergunto, de onde que a Laura de Carvalho, a menina dos Soros, falou que o Lula vai para cima do andar de cima? Porque o Estadão está deixando claro, não tem nada em relação a corte de despesa, que renúncia fiscal entrando aí. E aí? Cadê mexer no andar de cima? Cadê mexer nos banqueiros? Sem plano fiscal consistente e duradouro, Haddad optou por gambiarras tributárias para usar a definição do presidente da Câmara, Hugo Mota, e assim o governo conseguiu o impensável. Transformou um Congresso formado, em grande maioria, por cupins do orçamento público em modelo de preocupação com o gasto público. Nessa história, contudo, não há nem gênios nem heróis. Grande parte que está acontecendo é por conta do derretimento do Lula. Tu acha que se o Lula na pesquisa tivesse com 70% de aprovação, 70% de aprovação, tu acha que estava como? A notória incapacidade governista de exibir preocupação fiscal se soma ao oportunismo de partidos que estão na frente do governo. De um lado, essas legendas sabem que a popularidade e a perspectiva de poder são dois atrativos irresistíveis que ajudam a modular escolhas em votações importantes. E que, ao contrário, a impopularidade lulista e a proximidade de um ciclo eleitoral adverso, para Lula são dois fatores que afastam das hostes do atual governo. De outro, vem o dedo do governo na nova ofensiva do Flávio Dino no Supremo sobre as emendas parlamentares. Será que o Flávio Dino mexeu nas emendas parlamentares que estavam enfraquecendo o Lula? Será? Para ajudar o Lula? Será? Eu acho que não, né? Deve... Uma decisão técnica. 100% técnica, sem nenhuma componente política. Se o Lula ganhou alguma coisa nisso, foi coincidência. Ademais, a Comissão Mista do Orçamento, isso aqui é engraçado, ó como é o centrão. Semi-orçamento atrelou o projeto que isenta o imposto de renda que o Lula quer apresentar para tentar recuperar sua popularidade ao aumento do número de deputados e à recuperação de verbas do chamado orçamento secreto. Devolve dinheiro da gente, que a gente pensa aí no imposto de renda. E aí, Lula? Vai fazer o quê? Fazer o quê, Lula? É Brasília em sua melhor forma, um Congresso que tenta preservar a musculatura adquirida com o peso das emendas parlamentares, um governo impopular, emasculado e sem plano de voo claro, e um centrão observando a direção dos ventos eleitorais em 2026. Com esse amálgama, o governo enfrentará, até o fim do mandato, mais do que instabilidades e derrotas legislativas. Precisará lidar com os sinais trocados de uma base que se opõe e um governo que não governa. Enquanto isso, Lula, aquele que até pouco tempo atrás era visto como um mestre na arte do convencimento, da articulação política, assiste inerte. Ele não assiste, não tem nada que ele possa fazer. Vai fazer o quê? Vai entregar o quê? O povão não aguenta mais o Lula. Nem todo mundo, né? Mas tem uma parte da sociedade que não aguenta mais o Lula. Me perdoa aí, velho. Perdoa aí, petistas. Já deu, velho. Ninguém aguenta mais. Segundo o Estadão, foi marcado agora, terça, amanhã, Amanhã, dia terça, sessão do Congresso. Está previsto analisar os vetos do Lula. E aí, porque a sessão do Congresso, pode ser lido o requerimento para instalar a CPMI do INSS. Se vai acontecer ou não, não sei. Tá ali, né? Segundo o Estadão, deve ler. O Alcolumbre deve ler. Será que vai ler? Não sei, mas tá ali. O INSS sumiu. Esse escândalo acabou. Sendo bem honesto pra vocês. A partir do momento que chegou nos bancos e depois teve aquela história lá da justiça, que são na revista Piauí, acabou, gente. Vamos ser mais, o Brasil é injusto. Este é o país. Chegou no banco, acabou. Por isso que ele vai falar dos bancos mais tarde. Deixa os bancos por hora. Hugo Mota cede a pressão de deputados e amplia conflito com o governo Lula e Supremo após lua de mel. Que bom, né?
Hugo Mota alterou o estilo paz e amor dos primeiros dias de mandato e deu uma guinada nos discursos e ações relativos ao Supremo e ao governo Lula após correr risco de perder apoio dos colegas. Mota fez 2 gestos mais fortes para manter sua base de apoio coesa. Determinou que a perda do mandato da Carla Zambelli, pela condenação do Supremo, será decidida pelo plenário. O mínimo, né? Não é isso que a lei prevê? E decidiu avançar com 2 projetos de decreto legislativo para assustar normas do Poder Executivo. O centro de todo o embate está nas emendas parlamentares, mecanismo pelo qual os congressistas direcionam dinheiro para obras e custeio de serviços em suas bases eleitorais. Além dos deputados culparem o Supremo e o governo pela dificuldade atual de execução das emendas parlamentares, Mota também não pode contar até agora com o principal instrumento usado por seu antecessor para construir uma base própria de apoio, a distribuição de verbas para quem lhe é fiel. As emendas de comissão ao orçamento estão paradas este ano. Não há, segundo líderes e presidente de comissão, sequer definição de quanto cada partido receberá. E a expectativa é de que isso seja resolvido apenas para o segundo semestre, diante da imposição de novas regras pelo Supremo. Sem recursos para oferecer às bancadas, fica mais difícil gerir as insatisfações internas, e o presidente da Câmara precisou adotar medidas mais concretas para debelar críticas e reafirmar as prerrogativas da casa, segundo seus aliados. No final do dia, é o dinheiro. O que deixou ele puto da vida foi o dinheiro. Ele não. Os políticos. Aí faltou dinheiro das emendas, ninguém sabe o que vai fazer, por causa das mudanças lá do Supremo. Agora se revoltou. Esse é o Brasil. A gente tem que comemorar quando falta dinheiro, porque eles brigam com o judiciário e com o executivo. Tem como dar certo? Com essa turma, não. Por isso que a gente tem que mudar. Temos que mudar, colocar pessoas mais compromissadas com o destino dessa nação. E vamos falar do Brasil, gente. Ontem, o senhor Daniel Penin escreveu uma thread. Eu não sei se ele chegou a publicar o vídeo no canal que ele não podia publicar, enfim, um monte de coisa. E aí eu fui copiando aqui a thread, copiando a thread. Só que eu cheguei no final e tá dizendo o seguinte: esse processo está em sigilo de segredo de justiça. Amigo, se tu quiser compartilhar na tua rede social, tu compartilha. Né? Cachorro que já foi mordido por cobra, tem medo de linguiça. Então, eu até consultei o jurídico e ele falou: cara, se tá em segredo de justiça, não pode. Eu já tinha me autocensurado. Por quê? Porque este sou eu sou a tropa dos covardes. Eu quero comentar o caso. Se você for na rede social, o Daniel Penin tá lá, thread, com os prints da decisão que está em segredo, em sigilo, né? E ele começa falando o seguinte: a primeira vez que a política brasileira censura um vídeo não relacionado à política. Antes mesmo de ao ar. Calma que ele não tá colocando o carro na frente dos bois, não tá fazendo pouco do sofrimento de ninguém. Tô deixando claro. Olha, não é sobre política. De política já teve censura várias vezes. É a primeira vez que um conteúdo que não é de política tá sendo censurado. Isso na palavra dele. Eu postei e a juíza determina a retirada do vídeo em 4 horas, multa de R$500 mil se eu não obedecer. Segue o fio. Ele colocou lá. Ele vai na rede social e acompanha. Mas eu quero dar destaque ao que o Daniel Penin está falando. Eu não tô falando que ele tá certo não, viu? Também não tô falando que o que ele tá atestando aqui é verdade. Mas vamos olhar o que o Daniel Penin está afirmando para ver, né, sobre o que é que o aflige e o que pode ser verdade ou não, ou o que pode ser desinformação por parte dele também. O escritório Fux, chefiado pela esposa e pelo filho do ministro Fux, alega que o vídeo causará danos irreparáveis à reputação ilibada de um cidadão ali de sua empresa, né? Pedem liminar sem nem me ouvir. Aí você dá uma lida ali. Dizem que não conseguiram localizar o meu endereço e por isso o caso precisa ser decidido de madrugada. Spoiler. Meu endereço de correspondência está fixado nas minhas redes sociais e meu e-mail também.
Este grupo se apresenta como premiado invicto, mas aciona a justiça para que você não veja a outra parte da história. Alegam perigo na demora, porque o vídeo revelaria fatos sensacionalistas. Aí o Daniel Penin fala assim, ó, lembrem, ainda ninguém fora da equipe tinha visto o documentário completo. Então, assim, como é que tu pode pedir uma ação contra um conteúdo que nem foi ao ato, tu nem sabe o que o cara vai falar? Me acusam de mentiras e crimes, mas não apontam quais. Querem retirar o conteúdo do ar antes de provar qualquer falsidade. Chegam a alegar que o vídeo deve ser removido pois eu usei IA para criar a thumbnail, a capa do vídeo. Ele usou IA para criar a capa do vídeo. E porque eu não tô nem partindo do pressuposto que o Daniel Penin tá falando a verdade. Eles próprios admitem, meu documentário anterior bateu 600 mil visualizações em 24 horas, o meio de alcance. Calma. Aí, veja só. Eu não vou mostrar. O papel que o Daniel Penin postou em sua rede social, que ele atribui aí e tudo mais, mas está em segredo de justiça, aponta que vai discutindo sobre questão de canais do YouTube e realmente fala em tirar do ar canais completos. Canais completos. Se o que o Daniel Penin tá falando é verdade, a gente tá vendo assim, sabe, as pessoas mais poderosas deste país, que dominam a economia, o mercado financeiro brasileiro, promovendo assim um movimento que abre precedentes inacreditáveis. Aí ele comenta, né? O escritório Fux fala sobre derrubar canais inteiros no YouTube por um único vídeo. Querem abrir precedente para banir qualquer canal que os criticarem do Brasil. E tá mesmo na decisão isso daí, viu? Imagine o que está se criando. Aí você vê essa questão do marco civil da internet. Aqui é a lista de advogados que assinam um pedido de censura. Um nome chama atenção, que é o filho do ministro Fux. Para completar, decretam segredo de justiça. Quando eu li isso, eu falei, ih, rapaz, se tá em segredo, quem sou eu para revelar, né? Se tu quis revelar, Penin, tu que arca aí com teu pepino, né? Depois aí, tome processo. Eu acho que o certo tá falando com o Penin, quem sou eu, né? Mas eu acho que não é tão certo assim não, viu? A Tsuki bateu um print, tem um comentário ali de um cara que aparentemente assistiu o vídeo comentando. Por isso que Penin recebeu onda judicial para não postar esse vídeo. Olha que obra de arte. O Brasil precisa ver isso. Deus abençoe você, Daniel. E a Tsuki comenta. Ele não pode falar, eu posso. O vídeo censurado é sobre, né? Sem acusações, apenas perguntas. O Brasil precisa entender que a censura chegará a todos. E, mais do que isso, né? Quando esses grupos estão se movimentando nessa direção, estão participando das eleições de 2026, eu acho que é mais um motivo para todo mundo ficar de olho aberto, né? Porque essas pessoas têm preferências políticas. Aí o Renato comenta assim, né? Censura prévia é um recurso extremo. Quando a empresa aciona o judiciário para impedir que um vídeo sequer vá ao ar, o que está em jogo não é só reputação, é percepção de risco. Resta saber como o mercado vai reagir, porque se não há nada a esconder, a resposta viria com argumentos, não com liminares. E se o grupo em questão, o banco em questão, se sentir obrigado a silenciar o conteúdo antes mesmo de conhecê-lo, talvez o investidor deva se perguntar o que não deve ser visto. E ela também complementa dizendo: o que a justiça faz? O que faz a justiça agir tão rápido, mesmo antes de alguém dizer uma única palavra? Por que tanto zelo com algo que ainda nem aconteceu? A resposta pode incomodar, mas é simples. Há certos temas e figuras que contam com uma blindagem. Não legal, mas relacional. São protegidos pelo peso dos vínculos que têm. É o caso do mundo da Faria Lima. Eles não apenas movimentam o mercado, eles também influenciam o que pode ou não ser dito. Essa elite não se contenta em comprar ativos, terceiriza a censura.
O nome disso é claro, censura industrial bancada pelo capital financeiro. Quem sabe um dia, essa mesma agilidade sirva para enfrentar os esquemas de lavagem de dinheiro das facções criminosas que operam livremente no país. E o mais assustador, esse mesmo grupo já tem um nome preferido para disputar a presidência, dito abertamente nas reuniões privadas com seus clientes. Essa breve introdução para a gente falar da direita brasileira. O senhor Rafael Ferri, que adora comentar sobre tudo, que adora comentar sobre 2026, ele não abriu a boca para comentar sobre o assunto mais movimentado do Twitter ao longo do dia de ontem, inclusive da bolha do mercado financeiro. Eu fico perguntando, cara, teve alguém da bolha do mercado financeiro, dos grandes influenciadores, que não falou deste caso? O Rafael Ferri aí tá a posição fechadinha com o Pedro Cerise, né? Eles fingem que não são amigos, mas, meu Deus do céu, tá difícil, né? Acho que tem um sentimento de amor entre os dois, né? Se gostam muito no final do dia, se admiram. Aí o Rafael Ferri, que veio fazendo campanha aberta e tá até vendendo aí um pacote aí pra você melhorar sua vida financeira, o efeito T. Aí, na minha cabeça, o Rafael Ferri, ele tinha sido criticado. Na minha cabeça, né? Ele tinha sido criticado. Mas não foram críticas que ele recebeu. Foram ataques. Porque quando você questiona o mercado financeiro, você precisa ser perseguido pelo nível e quantidade de ataques que recebi dos bolsonaristas. Por dizer simplesmente a verdade, já sabemos a realidade. Tarcísio é de longe o candidato mais competitivo em 2026. Um grande fiel escudeiro do Bolsonaro. O problema dos puxa-sacos é que também sou bolsonarista, votei, fiz campanha, ajudei muito a direita, gosto muito da família Bolsonaro. Ferri. O problema deles é que eu não sou puxa-saco, vou falar a verdade, não quero correr o risco de perder em 2026. Deixo pro fanatismo ignorar a realidade. Aí a PAN comenta, né? Beleza. Vai mandar um fio aí pro Alckmin para restabelecer a ordem jurídica no país? 7 de setembro de 2018. Bozo garantiu o segundo turno. O que não estava claro para mim até o ataque. Para ele não estava claro não, né? Para mim estava acreditando que o Bolsonaro era candidato, ia vencer. A segunda vaga pode ficar com a Alckmin. Esquerda sai menor do episódio, o Lula sumiu da mídia. Rejeição para de subir por enquanto contra o Bozo. O Bozo. Imprevisível cenário, mas certeza de que esquerda sai atingida forte. Mais uma eleição. A mesma coisa que aconteceu em 2017. Eu tô sentindo que eu vou ter que dar um jeito. Porque o problema... Se bem assim, eu posso tentar fazer isso no próprio Twitter. É porque na época eu não acompanhava tão de perto as coisas no Twitter, eu acompanhava no Facebook. No Facebook eu sei que eu vou achar. Eu não sei como tava o clima no Twitter na época, mas eu tô sentindo que eu vou ter que começar a procurar uns tweets de 2017 para mostrar as pessoas e as movimentações que foram feitas naquela época para descredibilizar Bolsonaro. Os mesmos argumentos. Bolsonaro tem uma alta resistência... Ele não, as mulheres, que isso, que aquilo outro, pipipi, e que o Amoedo é melhor, e que o Mourão até o Mourão era melhor. É o mesmo papo, o tempo inteiro isso. Assim, o ódio que essas pessoas têm de Bolsonaro e sua família é surreal. Aí, se liga nisso daqui. A Folha de São Paulo deu essa nota, o Metrópolis trouxe uma informação extra, mas eu complemento aqui, vocês vão ficar sabendo. Bolsonaro pretende lançar Carlos Bolsonaro, assinador por Santa Catarina. No primeiro momento eu achei ótimo. O Metrópolis informou que o Bolsonaro, o Jair, avisou a Júlia Zanata isso daí e falou, somente vai ser Carol de Tone e o Carlos, nossos dois candidatos. Aguenta as pontas aí e vem para a reeleição na Câmara. Até então, de boa. Não. Peraí que for... Oi, peraí. Peraí que tem que ficar em ordem. Eu não peguei meu tweet. Uai, o tweet principal esqueci? Esqueci, peraí. Deixa eu dar pause. Pronto. Aí... Ficou fora de ordem de novo. A vida era pra isso, depois vem outro.
Aí eu tô passando no Twitter, aí tá ali, né? Bolsonaro avisa a deputada que lançará Carlos ao Senado por Santa Catarina. Ex-presidente ligou pra deputada de Santa Catarina e avisou que lançará o Carluxo. Aí vem aqui o Felipe Tedwald. Não sei se ainda tá, era da Suno, né? Mas um grupo aí do mercado financeiro sensacional. Não pesquise sobre a Suno, vai que você encontra algum escândalo. Os caras precisam entrar em Alagoas, Amapá e Bahia, mas vão focar em Santa Catarina, onde o jogo está ganho. Gênio. Aí tu tem que... Aí eu leio o comentário. Fica claro que Bolsonaro não quer tirar a direita do poder. Ele quer tirar a direita, diz a jornalista Paula Schmidt. Aí eu comentei assim, né? O único cara que começou como vereador, esperou a vez em 2018, esperou a vez em 2022. No fim, o que essa turma quer é destruir Bolsonaro e toda a sua família. E quando você os questiona, como bons inquisidores, eles te acusam das mesmas coisas que eles fingem lutar contra. Gente, na hora que você toma uma decisão dessa, você leva diversas coisas em mente. Você vê, ó, olha o nível do Felipe Tedwald, né? Não, ele podia ter entrado em Alagoas, no Amapá, na Bahia. O pessoal não entende um pouco da lógica, né? E da disputa eleitoral. O pessoal acha que se o Carlos disputar a eleição pela Bahia, é uma certeza que ele vai vencer? Vocês têm certeza disso? É uma certeza que ele vai vencer? Eu acho que não. Por Alagoas, você acha que é uma certeza? Alagoas, que vai ter agora a eleição. O Lira tá com o carro na pista. Anos seguidos, junto com o pai dele. Obra, curral eleitoral. Fora o clã Collor. Fora o clã Calheiros. Esse povo vive na bolha da internet. Aí eles acham que o mundo real são as pessoas que eles seguem. Que todo mundo acompanha a política. Que ninguém vai votar no Renan Calheiros. Que ninguém vai votar em alguém no Renan Calheiros. O pessoal às vezes não para pra pensar assim no peso das decisões. Eu falei, cara, onde é certo aqui que a gente vai conseguir emplacar 2 vagas? Santa Catarina, conversando com o Jorginho. O Jorginho vai emplacar um, principalmente a Carol de Tony vai sair como candidato do Jorginho. Carlos vem aqui com o candidato do Jair, aquela parceria no estado, um apoiado pelo governador, um apoiado pelo presidente. Jorginho vem para reeleição, tudo lindo e maravilhoso, o estado realmente mais à direita tá aí. Sim, são os argumentos absurdos, mas não. Bolsonaro não quer tirar a direita do poder, da esquerda do poder, não quer tirar a esquerda do poder, né? É tudo uma farsa. São 3 décadas de farsa atrás de farsa, mas tudo bem. Aí o Carlos Bolsonaro escreveu sobre isso e depois o Eduardo Bolsonaro escreveu em cima. Eu dei zoom, né? Porque a letra tá muito pequena e minha vista tá cada dia pior. Eu ainda não preciso usar óculos para ler se ela estiver desse tamanho. Mas, tá ali, ó. Por muitos anos, desde que fui eleito vereador nos anos 2000, aos 17 anos, o mais jovem do país, tenho servido o Rio, guiado por 4 princípios simples que aprendi em casa: Deus, pátria, família e liberdade. Tenho orgulho de cada votação em plenário, dos projetos que consegui barrar, das propostas que consegui aprovar em interesse do povo carioca, de cada dia de gabinete e, sobretudo, do fato de jamais ter pedido cargo, favor ou privilégio a quem quer que fosse. Alguém tem alguma história aí do Carlos sendo favorecido por cargo ao longo desses anos? Porque pelo tempo daria para ter uns escândalos disso, né? O mandato para mim sempre foi um instrumento de serviço, não moeda de barganha. Sempre busquei trabalhar por algo maior do que eu, visando o melhor interesse do país. Com muita humildade, reconheço que participei do esforço que levou meu pai, Jair Bolsonaro, à presidência da República. Inegável, né? E abriu o caminho para que muitos se tornassem deputados, senadores e até governadores, fora jornalistas, comunicadores e tudo mais, né? Era tudo mato naquela época. As pessoas às vezes não param para pensar, né? O que é você todo santo dia sim de também, chuva, faça sol, tá lá, posta na rede, na onda, toda a rede na verdade, né? Tá sempre online, sempre comentando. O pessoal não para pra pensar assim, né? Naqueles vídeos, cara, de Bolsonaro nos anos 2000, quem que salvou aqueles vídeos? Talvez foi o próprio Carlos, né? Que salvou, foi fazendo um acervo. Talvez ele já contou isso no passado, para ler da Nagli. Mas o povo não lembra também. Ninguém sabe o que é ter um mínimo de gratidão, né? E reconhecer como chegamos até aqui. Por isso que você vê hoje, a gente vai chegar em algumas pessoas, como assim, cara, eu fico de... Tem uma coisa que vem me pegando. Porque eu sou cristão, não é argumento bíblico não, mas na Bíblia diz, julgue uma árvore para os seus frutos. Tem hora que eu olho pro Olavo e falo, pô, Olavo, tu falou umas paradas muito interessantes, tu escreveu um livro bom, tu fez mais de 500 aulas no COF,
Fora os cursos avulsos. Mas quando eu olho uns Olavete que tem no Twitter, eu falo, cara, não é possível isso. Se eu for jogar Olavo pelo fruto, meu Deus do céu. Os caras são basicamente os caras que eles conviveram com o Olavo de Carvalho. As únicas coisas que eles sabem fazer é pegar tweet de Olavo de Carvalho pra bater em Bolsonaro. Só isso. É só isso. É só isso. Rapaz, o Olavo não merece uma galera dessa não, viu? Rapaz, vocês tinham que cuidar melhor do legado do professor, viu? Não é por nada não, viu? Mas tudo bem. Quando iniciei o trabalho nas redes do meu pai, não tínhamos nem 5 deputados comprometidos com nossas bandeiras e valores no parlamento. Pois é, Carlos. Mas o povo não lembra não, cara. Hoje temos o suficiente para ocupar alguns dos principais partidos do país. Pois é, né? Um bocado de 100, mais de 600 prefeitos eleitos, né? Nesses anos todos, sempre fiz e continuo fazendo o que considerei correto, sem questionar, sem cobrar nem em troca. E continuo ajudando, depois da posse, com o mesmo espírito de dedicação silenciosa, independente dos custos pessoais. Nesses anos todos... Eu botei repetir só para mostrar que a thread continua. Em 2018 e 2022, mesmo diante da oportunidade fácil de me tornar deputado federal até senador, optei por dedicar meu tempo à campanha presidencial, que era mais importante para todos. Nunca me considerei o primeiro da fila. Nunca julguei que fosse meu direito ser candidato a isso ou aquilo. Sempre coloquei o Brasil e os brasileiros acima dos meus interesses. E sempre reconheci que qualquer candidatura só faz sentido à luz de um projeto maior. Hoje, quase por convocação, considero a possibilidade de atender ao chamado de disputar outro cargo no Rio ou em estado em que pudesse ser mais útil ao projeto de libertar o Brasil sem jamais mudar minha essência. E, cara, essa missão com a mesma humildade e com a bagagem de quem está há um quarto de século lutando pelo que é certo. Se concretizar essa mudança, levarei comigo a experiência conquistada na Câmara do Rio e aprendida observando meu pai para trabalhar pela região que irá me receber e por todo o Brasil. Certo de que valores não mudam com o CEP, mas ganham força quando encontram novas frentes para florescer. Aí o Eduardo compartilha o Carlos, compartilha o irmão, e você fala, irmão, é família. Mas enfim, né? Se você achar que o comentário do Eduardo não tem nenhuma lógica, ele só tá falando isso daqui porque é irmão dele, opinião tua também. O cara que foi eleito com 17 anos, desde 2000, vereador do Rio, o único que Bolsonaro agradeceu em sua primeira entrevista ao vivo após eleito. Tem gente hoje na política que não tem o que Carlos tem de experiência dentro da arena. Essas coisas não são ensinadas na universidade ou curso. Além disso, estou no exílio e o que o sistema faz? Vai pra cima de minha família, interroga meu pai, manda PF na casa do Renan, do Jair, do Carlos, aprende celular para praticar o Fish Expedition igual tomar água, todo mundo respondendo inquéritos, etc. Todos expostos. Mas não. O Jair Bolsonaro tem que ser extorquido sem sequer poder se defender. O cara que tem os votos, o cara não tem direito, não está falando, não, cara, vou colocar aqui. E não é pra colocar alguém que chegou agora. O cara tá colocando um cara que tem mais de 20 anos de vida pública, que tem o conhecimento da dinâmica, de como as coisas funcionam no mundo real, no mundo virtual. Quando você olha o tipo de posicionamento que o Carlos Bolsonaro tem, os temas que ele aborda, as brigas que ele compra, briga que ninguém quer comprar, o cara compra, tá sempre disposto a dar cara a tapa. Quem acompanha a eleição, né, de 2024 viu muita coisa, mas tá lá, né, falando sozinho, mas tava falando. Eu vejo várias pautas, questões ligadas que para mim são caras, coisas ligadas à agenda internacional, à agenda SG, das poucas pessoas que estão vendo comentar sobre isso. É o Carlos, mas é melhor colocar o Zé Trovão. Bom mesmo é o Zé Trovão, né? Um louco da tropa do Oswaldo Eustáquio, tocou o terror em 2021, da turma do Roberto Jefferson. Esse daí ninguém abre a boca para falar. E então surgem os críticos isentos de sofá, que ao olhar uma possibilidade de movimentação do Carlos, vem criticar, obviamente, né? Uma crítica construtiva. Se amanhã forem eleitos mais traíras, este mesmo sujeito, no melhor estilo professor de Deus, vai dizer: eu falei que não era para ter apoiado fulano, esquecendo-se que tacou pedra no Carlos. Posso testemunhar que qualquer pessoa minimamente honesta e intelectualmente reconhece que ele jamais buscou holofotes e, se cogita voos maiores na política, não é pensando em si, mas sim em viabilizar a guinada de 180 graus que o país precisa. Em 2018, eu o critiquei privadamente por não ter saído deputado federal. Em 22, a lei proibiu o filho do presidente asignar outro cargo, mas em 26, espero que este erro não se repita. Meu irmão,
Conte com meu apoio para absolutamente qualquer cargo. Eu não seria óbice nem mesmo para que você disputasse um cargo que eu almejasse. Abriria a mão para você sem titubear. É família, né? Família não conta. Enfim. Aí, voltando aqui, né? Ficou fora de ordem. Por isso que eu fui fora de ordem. Aí tu vai olhar. Olha como são as coisas, né? Quem achou ruim? Quem achou ruim? Renato 38, a lenda. Homem que nunca fez da própria mulher. Tem que se proteger dela com contrato inteligente de Bitcoin. Alan dos Panos, do MBL. Ítalo Marcinho, que lidera uma turma que nas eleições de 2024 tava pregando até, né, você acabar com a vida de quem eles não apoiam. A tropa do Marçal, né? Ele também tá do Marçal. E Silvio Grimaldo. Silvio Grimaldo é um caso, assim, que tem que ser estudado. O Silvio Grimaldo era tão filho do Olavo de Carvalho que ele realmente virou um filho. Só que dos filhos que o Olavo de Carvalho tem, parece que ele herdou o DNA da Heloísa. Que era a filha lá, queria destruir o velho. Não, rapaz, uma coisa dessa não, bicho. O cara só... Silvio, tu não tá bem não, irmão. Vou te falar assim de coração. Tu não vai ouvir, tu vai achar, pode até tirar onda com minha cara. Mas tu não tá bem não, fera. Tu tá dodói, irmão. É dia sim, dia também. Postar, já pode postar. E... Rapaz, velho, tu tem que encontrar paz no interior, irmão. Isso, mano, eu vou te falar de coração, velho. Isso aí ao longo do tempo, esse rancor, essa raiva, isso faz mal pra pessoa, velho. Não é bom, velho, guardar raiva e rancor. Bota pra fora e vida que segue. Leva na piada. Tá feio. Aí o que eu digo pra vocês, gente. Eu repito tantas vezes, eu sempre falo, né? Eu sempre repito isso. Quando você olha a direita brasileira, o seu crescimento, a sua queda, não teve nada que a esquerda fez, nada que o judiciário fez que reduziu o apoio que a direita tem. Nada. Quem conseguiu melindrar a direita com problemas é essa turma. Essa turma. Aí, veja só, né? A jornalista Paula Schmidt, que falou que Bolsonaro quer destruir, né, a direita, né, não é acabar com o PT, ela mandou essas duas aqui, né? O Vilimigo fala assim, ó. Quando será a filiação da Paula Schmidt no Partido Novo? Discurso aliado com Salles, Deltan, Van Hatten e alguns outros. Só faltou dizer que o desafio é conseguir o apoio dos apoiadores do Bozo e descolando do Bozo. Mas ela fala... Vou começar por baixo, né? Xadrez 4D? Não. Xadrez de 4. Que relembra, né? Melhor perder de pé do que ganhar de 4. Mas... Aí depois ela fez outra postagem, ó. Não tenho amigos na política nem no jornalismo. Eu tenho amigos. Só me interessam ideias e ações. Se suas ideias e ações são boas, eu apoio. Se são uma merda, eu condeno. Eu não me importo com as ideias. Na verdade, não é que eu não me importo. Para mim, ideias não estão no primeiro plano. Eu me importo com pessoas. Pessoas em primeiro lugar. Porque ideias, maravilhoso, né? Tem a ideia. Eu coloco em prática. Você pode ter a melhor ideia do mundo. Você podia ser o presidente com o melhor projeto de país da história. Ninguém esperava que a Viu fique em casa. Não tem projeto de país preparado para o fique em casa. Você ia ter que mudar. E aí? E se você só tivesse aquela ideia de projeto de país? E o projeto depois? E o que fazer diante do fique em casa? Você tem que pensar que você não tem tempo de reunir especialistas das mais diversas áreas para juntos escrever um projeto de país. Então, assim, quem fala dessa questão, né, da força do indivíduo na política é o próprio Olavo de Carvalho. Eu não quero ficar citando o Olavo de Carvalho, né, porque o povo usa o Olavo de bengala. Mas, enfim, eu acho que pessoas tomam ações, não ideias. Ideias são lindas, maravilhosas, mas no final do dia, quem governa o mundo, quem toma decisões, quem faz as coisas acontecerem são pessoas. E política é feita de pessoas, de grupo. Não quero aliados. Prefiro salvar de todos os lados. Eu quero aliados. Tenho aliados. Turma do Quinto Elemento, todo mundo ali é meu aliado. Mexeu com um, mexeu comigo. Até com o Lucas. Até o Lucas lá, que é meio doido da cabeça. É meio doido, né? Você tem que liberar o Lucas, né? Até o Romaninho também. Se mexer com o eu vou ficar puto da vida. Por mais que o Romaninho também é preguiçoso pra trabalhar. Perturbando aqui os meninos, né? Eu tenho aliados aí. Porque política é grupo. Vence exatamente isso. O PT é o que é. Pelos seus aliados, pela sua força. A única lealdade que reserva para a minha família e nessa absoluta. Cara, eu tenho lealdade para muita gente. Muita gente. Muita gente mesmo. Enquanto elas tiverem o mínimo de respeito por mim, eu vou manter a lealdade.
Se ela faltar com respeito, aí foi ela. Eu vou botar a cabeça no travesseiro e falar, rapaz, eu fiz o que eu achava que ia ser. Então, assim, eu discordo aqui da jornalista Paula Schmidt em basicamente tudo que ela disse. Aí depois, olha como as coisas são curiosas, né? Eu tava passando no Twitter e aí eu vi o Petrópolis Conservador colocar essa postagem dela. Movimento Bumbum Livre não vale nada. É partido de aluguel. Novo tem gente boa e conseguiu valer alguma coisa quando eliminou o Amoeba, uma das criaturas mais asquerosas da natureza. Van Hatten está fazendo um excelente trabalho, sou fã. Mas não põe a mão no fogo por ninguém. Beleza, né? Sem querer ser chato, né? Mas isso aqui surgiu no dia de ontem também, né? Aí a turma mostrando, né? Que curiosamente, o Partido Novo, né? Que melhorou depois do Amoeba, e o Van Hatten, que é fã, olha só, né? Faz parte do mesmo curso. Eu nem vou entrar no valor desse curso, né? Mas bem carinho. Colega de curso do Marcel Van Hatten. Eu fico vendo que no final do dia, sabe, é o mesmo padrão. Meses atrás, a jornalista Paula Schmidt, né, ela que paga uma boiada para não sair da briga, que dias atrás me acusou de ter dono, ela veio com o dedo na cara me cobrar se eu não ia falar sobre a questão do crédito de carbono. Aí eu falei, eu já falei sobre isso, eu abordei. Mas ela queria um negócio específico em 2019. E eu falei, eu acho que a sua análise é rasa. E curiosamente, ela coloca toda a culpa em Bolsonaro. Sendo que o negócio sai do ministério do Ricardo Salles. Né? O Salles é inocente. Curiosamente, o Salles é do Novo. Você vê que a Paula Schmidt, que reclama da questão do mercado de carbono, ela se mostrou muito simpática a Marina Helena, que é defensora do crédito de carbono. Inclusive defendeu isso na sabatina que eu fiz. Curiosamente, o Partido Novo, né, mesmo nascido da Moeda, continua ganhando relevância. A Paula Schmidt, ela bate muito na tecla do fica em casa. Muito crítica. Isso daí eu acho que ela tá certa em ser crítica. Curiosamente também, o Zema, grande expoente do Partido Novo, fechou o estado enquanto a loja da família dele ficou aberta. E na sabatina que eu fiz com a Marina Helena do Partido Novo, que a Paula Schmidt goza de uma certa simpatia, a Marina Helena se recusou a responder sobre isso. Eu acho muito curioso, sabe, como as coisas se dão no Brasil. Não vou acusar que tem nada, mas vem crescendo a cada dia, né? Uma blindagem ao Partido Novo. E você vê que no final do dia, pô, é sempre isso. É a galerinha cheirosa, os liberais que aceleram, sempre benquistos, né, pelo mercado financeiro. Mas quem não presta? Quem não presta é Bolsonaro. Sempre quem não presta é Bolsonaro, velho. Sempre. É incrível. É incrível. É simplesmente incrível. Sabe? É dia sim, dia também. Dia sim, dia também. Eu quero comentar só uma coisa bem rápida aqui. Eu acho que eu vou ter que voltar nisso daqui antes. Depois, com calma, pra falar. Mas o que eu queria falar com vocês? Eu acho que eu vou voltar isso aqui com calma amanhã. Vai ter um evento aí do STJ COP30. Juízes e mudanças climáticas, né? Pra tratar do clima e tudo mais. A Renato postou, falou sobre isso. A gente fala depois nos próximos dias. Aí, quem compartilhou o Renato foi a Ara. Eu tinha comentado isso aqui no final do vídeo de ontem. A Yara compartilhou com a notícia, ó, ex-presidente do Banco dos BRICS integrará o board do LID, do grupo do Dória. Quem é? É o Marcos Troio. Tá lá, vai fazer parte. Aí quem é o Marcos Troio, né? Veja como são as coisas. Troio, economista, cientista político e membro do Conselho do Futuro Global do Fórum Econômico Mundial. É como a Globo apresenta o Marcos Troio, né? Aí você fala, tem total razão. O cara que é da turma do Klaus Schwab tá trabalhando no lead do Dória. Faz total sentido. Aí você vai lá, tá lá no site do Fórum Econômico Mundial, lindo, maravilhoso, que é em inglês, aqui é a tradução, né? Ele é membro do Conselho Global do Futuro sobre Sistemas Financeiros Responsivos. Rapaz, essa galera acelera demais, né? Todo mundo acelerando. Mas beleza também. Aí, nenhum problema, né? Aí, rapaz, eu continuei pesquisando. Sabe quem é o Troio? É da equipe, né? Do seu Paulo Guedes. Que encontro. Compartilhando imagem do Marcos Troio, Montezano. Montezano não tem nenhum tipo de apreço, já falei dele várias vezes. O que o Montezano aprontou no BNDES, avançando com a agenda SG, não tá no gibi. Enfim, né? E o Paulo Guedes. Representa o Brasil durante o Fórum Econômico Mundial. Isso em 2020. Aí eu fiquei, né? Falei, pô, Bolsonaro não tá aí. Mas eu lembrei que Bolsonaro foi no Fórum Econômico Mundial de 2019. Aí eu coloquei aqui até as notícias, né?
Bolsonaro desiste de ir ao Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. E aí depois tem em 2022, né? Pelo terceiro ano consecutivo, Bolsonaro não vai participar do Fórum Econômico Mundial. Mas Bolsonaro foi uma vez. E eu vou falar uma coisa que, pelo horário, e eu teria que abrir aqui uma pesquisa, não coloquei nada em vídeo, eu convido vocês a pesquisarem. Veja, em 2019, o que se falava sobre isso. Veja em 2019 se você iria encontrar dentro da direita críticas em relação ao Fórum Econômico Mundial. Em 2019, de coração, gente, não é passando pano para Bolsonaro, ninguém falava nada sobre isso. A direita evolui muito, a direita aprendeu conforme o tempo foi passando. A direita aprendeu, foi melhorando seu discurso. E mesmo que se soubesse, né, que o Fórum Econômico Mundial em 2019 era algo muito ruim, eu convido vocês, vá lá atrás, vá no Twitter, vá no Facebook, use ferramentas de pesquisa, veja as pessoas que você conhece, veja o próprio Silvio Grimaldo, se o Silvio Grimaldo estava criticando isso, veja as pessoas da direita, se eles estavam tecendo críticas em questão ao Fórum Econômico Mundial em janeiro de 2019. Enfim, Bolsonaro foi uma vez, não foi mais, e por motivos óbvios, né, a casa do globalismo. Aí eu fui dar uma olhada, eu encontrei uma postagem, o Alan Gani. Até o fundador do Fórum de Davos entendeu que Bolsonaro é contra o globalismo, uma ideologia, segundo ele, e não contra a globalização. Basta agora alguns setores do jornalismo entender a diferença. Então você vê, Bolsonaro foi para ser antiglobalista. E o curioso é que faltava esse certo conhecimento da turma, mas assim Bolsonaro foi, mas independente. Curiosamente, Davos é na Suíça. Qual é a cidade da Suíça muito famosa, rapaz? Genebra. Quem é que vocês conhecem de Genebra, hein? A matéria, né, do flautista é de Genebra. Vocês entendem como são? É o que eu sempre falo pra vocês. Essa agenda globalista contra o Brasil é sempre o Jamil Chad. É um porta-voz do globalismo contra o Brasil. Ele não é um jornalista qualquer. Aí tá ali, né? O Jamilzão, flautista de Genebra. Por quê? Porque ele toca flauta transversal, né? Então o vídeo dele tocando, toca bem até. Meca da globalização, Davos vai testar o tom antiglobalista atribuído ao governo de Jair Bolsonaro. Vai testar, né? Vou mostrar aqui já o teste. Olha lá, ó. A Bolsa Brasileira derreteu. Por quê? Porque Bolsonaro bateu de frente. Bolsonaro não falou o que eles queriam ouvir. O discurso de abertura mais decepcionante que eu já vi em Davos. O de Bolsonaro. O índice Bovespa caiu durante o seu discurso tedioso. Por outro lado, quem que estava lá em Davos? Participação de Sérgio Moro será destaque no fórum. Moro, a matéria do Jamil Chad, para promover sua nova bandeira, a moralização da globalização. Questionado por ativistas diante das eleições que mostram a reação popular contra as elites, Davos assumiu a campanha contra a corrupção. Precisamos de uma rememoração da globalização, né? Moro, né? Moro ia dividir o palco com a presidente da Transparência Internacional, a ONG dos amigos do Deltan Dallagnol. Tu consegue ver essa triangulação que está acontecendo? Enfim, deixa essa imagem para falar sobre isso. Eu devo voltar para esse assunto com calma para falar da questão do STJ, falar isso daqui e falar com a notícia que fechava o vídeo com a questão do Penin, né? Porque é o cidadão do grupo que o Penin aí tá falando coisas na rede social, né? Brasil está barato, terá vento de calda. O pessoal precisando de dinheiro. O que eu queria comentar com isso? Uma coisa que eu já venho falando há um certo tempo. As pessoas, elas precisam entender, de forma um pouco mais profunda, como se dá a dinâmica das decisões, das decisões políticas, de colocar coisas para avançar, o conceito de grupo político, o conceito de militância, o conceito de liderança. Gente, Bolsonaro já falou, já assumiu até publicamente, que ele já quis demitir Moro em determinados momentos, mas não fez porque não tinha apoio para isso. Bolsonaro já pensou em demitir o Guedes, também não tinha apoio para isso. Independente se você acha o Guedes bom, ruim, etc, tudo mais, conhecendo o Bolsonaro, um cara que realmente, eu acho que Bolsonaro é muito bem intencionado. Você vê no que está acontecendo em outros setores. Será que se Bolsonaro tivesse apoio, será que o Montesano, o Marcos Troio, o Roberto Campos Neto, toda essa turma que remou para trás, que avançou com a agenda globalista, será que eles teriam tido a mesma força? E muitas vezes isso não acontece por causa desse olhar romântico.
Sabe? É um olhar romântico que as pessoas têm. E é sempre essa mesma galera, velho. É sempre a ala liberal. As pessoas sempre rifam Bolsonaro pra fazer carinho nos liberais. Aí o Bolsonaro, ele é tão besta que ele dá poder, ele dá espaço pra essa turma e a turma só joga contra. Só dá bola nas costas. É o tempo todo isso. Pessoal, a turma já se reorganizou. Não é difícil de enxergar que em 2026 eles não querem um candidato pé na porta, que fale alto, seja declaradamente anti-woke, seja contrário a essa agenda de globalização. Eles não querem nem pensar na possibilidade de ter um candidato contrário à privatização da Petrobras. Tu pode achar isso maravilhoso. Eu te digo que não é. A coisa não é assim que funciona, sabe? Essa mesma direita que em 2019 nem sabia o que era... Quando você descobriu o que era o Fórum Econômico Mundial? Quando você descobriu? Quando você começou a ter esse entendimento maior das coisas? Então, assim, muitas das pautas que a direita carregava lá atrás, elas foram empurradas pelo antipetismo. O antipetismo hoje, ele é um problema tão grande ou talvez até maior do que o petismo. Porque ele serve de barreira para blindagem de uma galera que no final do dia, gente, a cada episódio vai ficando cada vez mais claro. Vale tudo menos Bolsonaro. Vá lá ver que o Felipe Tedivaldi, lá da Suno, pesquisa sobre a Suno na internet. Pesquise sobre a Suno na internet. Não sobre o Felipe, mas outras pessoas da Suno. Pesquisa que o Felipe apoia para a presidência. Vale tudo menos Bolsonaro. Eu já até trouxe tweets do Felipe ao longo dos anos e eu sempre trago, ó, esse cara não é bolsonarista, na direita não é bolsonarista. Procura aí algum vídeo, você vai achar, ver que eu não tô mentindo. Eu acredito que este país melhora pela direita apostando no grupo do Bolsonaro. Que, do que eu me dou por gente, a única pessoa que eu consigo olhar e falar, pô, tá à direita no debate público, a direita mesmo, que eu falar, pô, isso aí estaria, era o Enéas. De lá pra cá, eu não vi ninguém. E eu comparo o Bolsonaro até, se quiser botar na mesa, com pessoas da esquerda. O Lula não conseguiu fazer. Os cabeças pensantes do PT, sim. O Lula é a figura, é o rostinho bonito. O Bolsonaro com seu carisma, seu jeito atabalhoado. É esse aí. Ele dá na tina e fala o candidato é esse, ele joga pra cima, o cara se elege. O miserável do Bolsonaro fez o que o Ciro Gomes não faz. O Ciro Gomes teve 10% dos votos das últimas eleições. Quantos deputados o Ciro Gomes elegeu? Quantos governadores Ciro Gomes fez? O cara perdeu o próprio estado, que é o Ceará. Sabe, então assim, vamos pensar um pouquinho, vamos raciocinar, sabe? Vamos ter um pouco de humildade, botar a mão na cabeça, entender um pouco que é gratidão, lealdade, porque pra mim isso é importante. Eu tenho aliados. Eu sou leal a algumas coisas. Então, essa é a minha mensagem. E obviamente, né? Eu tô no mesmo lugar de sempre, sempre deixando claro que eu tenho lado, que eu sou parcial. Todos os jornalistas da direita cada vez mais são independentes, cada vez mais são simpáticos ao Partido Novo. Sabe, você tem agora o ápice é o Cláudio Dantas. O Dantas está demais. O Dantas está, né, revivendo o Cleitinho. O Cleitinho presta. Logo o Dantas, que sempre prezou, né, o cara formal, gosta de gente que fala bonito, lê livros. Agora até o Cleitinho presta por quê? Porque faz parte da estratégia do Partido Novo em Minas Gerais. Só quem não presta é Bolsonaro e seus amigos. Aí eu deixo essa imagem aqui que a gente comenta, né, sobre esses lindos senhores que vão aí salvar o Brasil a partir de 2027 com um presidente de sem-direita. Porque o importante é derrotar o Lula, né? Vamos derrotar o Lula com o queridinho dos banqueiros brasileiros. Que o Daniel Penin tá sentindo na pele. É só o início da confusão toda. Eu fico por aqui. Igual meu trabalhinho, que vai dar um pouco mais. Pessoal do canal, tem um Tom e Valeu, tem um peito na descrição. E tem um Atlas brasileiro, kimpaim.com/br. Eu fico por aqui, deixa aquele grande beijo e abraço. Vejo vocês amanhã. Valeu, meus amigos. Fui!